boa noite. Eu sou Tatiana Ragosta. Estamos aqui com mais um programa Leis do Sucesso. Para quem perdeu o programa da semana passada, só acessar o Facebook Leis do Sucesso. Semana passada eu falei de FGTS, é um tema aí que muita gente tem interesse. Então, quem perdeu é só acessar Leis do Sucesso no Facebook, que está lá o programa todo, tá? E eu vou deixar já os meus contatos. Meu telefone é 3439-8585, repetindo, 3439-8585. O meu e-mail é tatiana.r.m@uol.com.br e o site do escritório é www.ragosta.jur.adv.br. Bom, então, hoje eu vou falar um pouquinho de algumas mudanças que ocorreram recentemente no INSS. Antes de entrar nessas mudanças, eu queria deixar um alerta para todos vocês, quem porventura começou a receber um benefício previdenciário e esse benefício foi cessado e depois o INSS pediu a restituição desse valor. Eu já quero orientá-los que não existe restituição de benefício previdenciário, porque o benefício previdenciário ele tem um caráter alimentar. Ou seja, se você comeu o benefício, você recebeu aquele dinheiro para quê? Para se alimentar. E aí depois, por um erro, ou o INSS voltou atrás e cancelou o seu benefício e mandou uma cartinha com o valor de uma cobrança para você pagar. Procure um advogado, vá atrás dos seus direitos, não pague, está errado, benefício de caráter alimentar, não existe restituição, ok? Então já vamos começar, quem tiver com esse problema, procure um advogado, não pague porque está errado, tá? Então agora, o que aconteceu? Em dezembro do ano passado, mas exatamente no dia 30 de dezembro, foi instituída a MP 664/2014 e a MP 665/2014, que alterou a Lei de Benefícios da Previdência Social, que é a Lei 8213/91. Então, essa lei alterou principalmente o quê? A pensão por morte, auxílio-doença e auxílio-reclusão, tá? Então, houve uma mudança na carência da pensão por morte. Aí vocês vão me perguntar o que é carência. Carência não é aquilo que você sente no sábado à noite quando você pensa no seu ex-namorado, tá? Carência é um número mínimo de contribuições para a concessão de determinado benefício previdenciário. Então, ou seja, você precisa ter um número determinado para que você receba esse benefício. Então, no caso da pensão por morte, antigamente ela não tinha carência. Tá? Desde que a pessoa tivesse qualidade de segurado, desde que ela estivesse pagando o INSS, a família, né, de cujos ou do morto já tinha condição de receber essa pensão por morte. Só que agora o INSS veio e mudou a lei. Então, o artigo 25, ele inseriu o inciso 4, que diz o quê? Que são 24 contribuições mensais para que a pessoa para que os herdeiros possam receber, né, a pensão por morte. Exceto se a pessoa estiver recebendo, a pessoa que faleceu, estivesse recebendo auxílio-doença ou aposentadoria. Então, para aquelas pessoas que começaram a trabalhar, estão trabalhando há 1 ano e meio, 18 meses, faleceu, a família não tem direito a nada, porque se ela não tem pelo menos 24 contribuições para o INSS, a família vai ficar a ver navios. É lógico que isso existe. O que acontece? O que era ruim ficou pior. Então, existem, lógico, argumentos para combater esse mal que está sendo aí, né, propagado. Um deles é que isso é um retrocesso social. Por quê? Porque eu tinha direito a deixar essa pensão por morte depois de 12 benefícios e agora eu preciso ter 24. Então, ou seja, houve um retrocesso e isso afronta o princípio da proibição, o princípio constitucional do retrocesso social. Então, não pode acontecer isso no nosso país, tá? Então, para quem estiver sofrendo isso, quem
perdeu, porque essa norma da pensão por morte passou a vigorar agora dia 1º de março. Então, quem tiver ou quem teve algum falecimento na família, procure um advogado para entrar com uma ação pedindo o quê? Pedindo para receber como era antigamente, porque a pessoa ela já estava, né, no INSS, já estava afiliada e não é porque mudou a lei e pegou realmente todo mundo de surpresa, né? Então, as normas, elas só podem agregar direitos e não retirar os direitos que já existem, como é o caso dessa pensão por morte, tá? Então, isso realmente não tem razão de existir, porque a pensão por morte, o que ela visa? Amparar os dependentes no momento de infortúnio, que é quando o mantenedor vem a óbito. Então, isso que está acontecendo é um verdadeiro absurdo, porque você está tirando direitos das pessoas. Então, eles querem economizar. Existem N formas de se economizar dinheiro. Não é tirando das pessoas que pagam o INSS, das pessoas que contribuem. Você quer economizar? Muda a lei, entendeu? Para quem entrar na política, que seja de maneira, que a pessoa entre de maneira voluntária, que ela não receba salário. Só isso já vai diminuir bastante. A gente não vai precisar lesar o pobre, coitado, segurado, trabalhador, que na hora que ele mais precisa, o INSS vira as costas para ele. Então, o que acontece? Essa MP, ela usurpou a competência do Poder Legislativo, porque a medida provisória, ela está legislando no lugar do Legislativo. Isso está errado, porque ela só pode acontecer isso se tiver uma urgência, tá? No caso de relevância e de urgência, aí uma MP, sim, ela pode entrar e legislar. Só que o que a gente está vendo não foi exatamente isso. Por quê? Foi um desrespeito ao Poder Legislativo, vem uma medida provisória, faz uma legislação e totalmente sem relevância, sem urgência. Qual é a urgência de cancelar a pensão por morte? Você vai me dizer, mas a Previdência é deficitária. A Previdência não tem dinheiro, ela está no déficit. Mentira, porque a ANFIP, Associação Nacional dos Auditores Fiscais da Receita Federal do Brasil, no último levantamento, provou que a Seguridade Social é superavitária em 76 bilhões de reais. Quer dizer, não é pouco. 76 bilhões, então acabou. Então não há que se falar nessa urgência da medida provisória e que ela está fazendo o papel do legislativo. Isso aí, além de tudo, afronta a separação dos poderes, que é o artigo 2 da Constituição Federal. Porque você tem a medida provisória, o executivo está passando o quê? A legislar. Está errado, não pode acontecer. Sem contar que isso fere a expectativa, isso fere o direito adquirido, fere o direito expectado, que é o que acontece em outros países, ou seja, eu já estou no INSS, eu já tenho todo um plano, vem uma lei do nada e derruba tudo e muda tudo. Então, quer dizer, ele está ferindo meu direito expectado, meu direito adquirido. Isso seria justo para quem fosse entrar agora no INSS, ou seja, a pessoa agora vai ingressar no INSS e aí tudo bem, ela está sabendo que no caso de pensão por morte são 24, é outra situação, mas agora, para quem está no INSS, ser surpreendido agora com essas medidas provisórias, isso realmente é assustador e não é justo, né? E essa medida provisória, é importante ressaltar que ela precisa ser transformada em lei para que ela continue valendo, né? Então, e sem contar que a maioria no Congresso, né, é do governo, então provavelmente ela vai ser aprovada. Apesar de ter um monte de inconstitucionalidades nessas medidas provisórias, e infelizmente o brasileiro não faz nada. Isso está acontecendo, isso era palco para ter uma briga, para que as pessoas fossem à rua, sabe? Mas infelizmente o povo brasileiro acata, ele aceita e não vai parar por aí. Isso são as primeiras medidas, as primeiras modificações para ter um corte no INSS. Mas vai continuar. Então, é bom o povo começar a ficar
com o olho aberto, fazer alguma coisa, porque senão cada vez pior. E cada vez quem sofre mais é o quê? É o segurado e aquela pessoa que trabalha, que paga mais o INSS e que mais precisa, porque o INSS é uma espécie de seguro, você paga. Então, quando você tem um problema, você tem uma doença, você tem um óbito, você recebe aquilo. Só que o INSS, na hora que você tem um problema, ele fala, bom, cada um com seus problemas e tchau. Então, é isso, eu vou falar de outras alterações para que vocês possam estar bem orientados. Então, eu vou deixar os meus contatos, mais uma vez, meu telefone é 3439-8585, repetindo, 3439-8585. O site do escritório é www.ragosta.jur.adv.br e o meu e-mail é tatiana.r.m@uol.com.br. Eu esqueci de falar, mas agora eu já vou falar. As primeiras 10 ligações de amanhã, eu vou fazer o atendimento gratuito, ou seja, a reunião a pessoa não vai pagar nada. E os primeiros 10 e-mails também eu vou atender de maneira gratuita. E quem quiser mandar e-mail, pode mandar com perguntas, com dúvidas, que eu tenho o maior prazer em esclarecer. Eu respondo, pode ser que eu não responda na hora, no dia, mas eu não deixo nenhum e-mail sem resposta. Então, quem tiver qualquer dúvida, fique à vontade que eu respondo. Bom, segunda alteração importante, tá, dessa MP, da medida provisória, é no tocante que independe de carência. Antigamente, independia de carência, auxílio reclusão, pensão por morte, que nós já vimos que a pensão por morte são 24 contribuições, né? E o auxílio acidente, o salário família. Auxílio acidente, salário família continua da mesma maneira, independe de carência. Agora, a pensão por morte são 24, né? São 24 contribuições que a pessoa precisa ter para os dependentes fazerem jus à pensão. E o auxílio reclusão, que é aquilo que quando a pessoa está presa, a família do preso recebe, né? Ele segue as regras da pensão por morte, ou seja, a pessoa também vai precisar de 24 contribuições mensais. Tá? Antigamente ela foi presa, a pessoa era segurada, foi preso, acabou, não precisava de carência, agora precisa ter 24. Então, o que acontece? Novamente, ela alterou para pior, que outro retrocesso social que não pode, né, segundo o artigo 5º, o inciso 5º, artigo 2º da Constituição Federal e o inciso 7º, caput da Constituição Federal, também não pode. Então, o que acontece? Essas regras, como eu já disse, seriam justas só para quem se filiasse após 1 de março de 2015. Então, prisão para quem for preso agora, a partir de março, já vigora a nova regra. Quem foi preso até 28 de fevereiro, regra antiga. Tá? Então, é assim que está funcionando. A outra alteração é no tocante à aposentadoria por invalidez e o auxílio-doença, tá? Acontecendo um acidente dentro do trabalho ou um acidente quando a pessoa está indo trabalhar, ele não tem carência, continua sem carência como era antigamente. Agora, um acidente de qualquer natureza, que antigamente também não precisava, agora mudou tudo. Então, se você está no final de semana, você sofre um acidente, você vai ter que ter carência, porque senão você não vai receber, tá? Então, e o acidente, outra mudança que teve é que agora a empresa vai passar a pagar, né, no caso de aposentadoria por invalidez e auxílio-doença, os primeiros 30 dias quem paga é a empresa. Antigamente a empresa pagava até o 15º dia, mas isso mudou, então agora a empresa paga os 30 dias e a partir do 31º dia, quem começa a pagar é o INSS. Isso também é muito interessante, por quê? Porque antigamente a pessoa... O empregado só vai receber auxílio-doença do INSS a partir do 31º dia. Agora, os outros segurados do INSS, eles vão receber, não precisa mais ser no 30º dia. Se a pessoa ficar uma semana afastada, ela pode
ir no INSS e pedir o auxílio-doença, porque a lei ela não diz mais, a lei silencia, e o que a lei silencia não é proibido. Então, se não é proibido, você está uma semana afastado, vai e peça o auxílio-doença. Porque a lei silenciou, então, já que eles prejudicam a gente acha brecha também para prejudicar o INSS. Então, vai lá e peça mesmo, porque a lei não fala nada, a lei se omitiu. Então, vamos respirar um pouquinho, vamos lá, vou passar meus telefones, que o momento é tenso dessas alterações do INSS. Vamos lá, meu telefone é 3439-8585, repetindo, 3439-8585. O meu e-mail é tatiana.r.m@uol.com.br. O Facebook é Leis do Sucesso. E o site do escritório é www.ragosta.jur.adv.br. Daqui 5 minutos eu vou começar a atender os ouvintes, então já vou passar os telefones. É 3016-1764 ou 3016-1765. Então, em 5 minutos eu vou começar a atender o ouvinte. Então, vamos falar um pouquinho do auxílio-doença, o que mudou. O auxílio-doença, ele continua sendo calculado da mesma maneira que antes, só que agora existe um teto, um valor teto. Por quê? Como é que funciona? Você calcula o auxílio-doença a partir de 94, de julho de 94, os 80 maiores salários. Feito esse cálculo, esta média, você vai aplicar 91%, tá? Aí você aplicou 91%, vai dar, vamos supor, R$1.000. Então, você tem lá R$1.000 da sua média de 94 para cá, já aplicando os 91%. Aí, o que o INSS fez? Ele manda você pegar a sua média aritmética dos 12 últimos salários. Então, se nos 12 últimos salários você passou a ganhar R$800, a sua média vai ser 800. Então, o auxílio-doença não vai ser 1.000, vai ser 800. Você é a pior, é o que for para pior. Então, quer dizer, na hora que você está doente, você está prejudicado, aí você tem que receber o auxílio-doença, o governo faz isso. Ele faz 2 regras para que você seja prejudicado. Isso fere o princípio da reciprocidade contributiva, ou seja, as minhas contribuições, elas não podem ser ignoradas, tá? Impede de te devolver o que você contribuiu ao longo do período. Porque a previdência, contribuição gera retribuição. Nesse caso, eu estou contribuindo, quando eu preciso, eu não tenho a retribuição. Então, se eu contribuo para o sistema, na hora que eu preciso, o sistema, ele não vai usar o que eu contribuí, tá? Então, o que acontece? O artigo 201, parágrafo 11... é necessária a repercussão dos salários de contribuição em benefício previdenciário. O artigo 201, parágrafo 11 da Constituição Federal. E o artigo 1º, inciso 3, trata do princípio da dignidade da pessoa humana. Então, se eu recolhi, eu tenho direito a receber um salário justo, porque eu tenho, na hora que eu estou doente, que eu preciso comprar remédio, eu preciso ter uma vida digna. E sem contar o artigo 150, parágrafo 4º da Constituição Federal, inciso 4º, desculpa, da Constituição, que é o princípio do não confisco, porque a partir do momento que eu estou pagando e eu não estou recebendo, o meu dinheiro está sendo confiscado. Então, o que vai acontecer também uma jogada do INSS, gente, presta atenção, quem estiver recebendo auxílio-doença e for cancelado, e a pessoa pedir um novo, vai ser calculado na maneira dessa nova forma que eu acabei de passar. O auxílio-doença que for prorrogado e for concedido em cima daquele, você vai no INSS, concedem outro, não tem problema, mas o que cancelar e conceder novo, já vai ser na nova forma a partir de março de 2015, tá? Então, tem um ouvinte na linha, vamos lá. Boa noite. Boa noite. Com quem eu falo? Fala com o Alexandre, de São Paulo, capital. Boa noite, Alexandre. Em que posso ajudá-lo? Eu queria saber o seguinte, meu pai recebia aposentadoria, ele faleceu, passou para minha mãe. Ele recebia 2 salários mínimos mais 40%. Hoje minha mãe recebe um salário mínimo. Isso é possível reverter ou não tem mais como eu voltar atrás? Quantos anos que seu pai faleceu? 5 anos. 5 anos, ele recebia 2 salários mais 40%? Mais 40%.
E ela... Já em mãos dele, ele já tinha perdido essa perda. Mas nunca foi atrás, então foi ficando por isso mesmo, né? Existe a perda do poder de compra, que é a pessoa... O que acontece? Quem se aposenta hoje, a pessoa que se aposenta hoje com 4.680, a ideia é que daqui 20 anos esteja recebendo salário mínimo. Então, é normal ir defasando a aposentadoria. Isso acontece mesmo. Correto. Correto? Correto. Então, mas de qualquer maneira, você pode levar para um especialista verificar se na hora da concessão da pensão por morte foi feito o cálculo correto. É importante verificar isso, porque muitas vezes o INSS erra. E ele erra sempre contra o segurado. Sempre o erro beneficia o INSS. Então, é importante revisar para ver se está tudo direitinho, se está correta a conta. Certo. E no seu escritório faz isso também ou não? Faz. Ah, tá bom. Depois eu entro em contato com mais calma e... Tá ótimo. Boa noite, obrigada. Obrigado também. Boa noite. Boa noite. Com quem eu falo? Você fala com o Carlos, Tatiana. Como vai? Bem, graças a Deus. Você? Tudo bem também. Em que posso te ajudar? Eu tenho uma coisinha um pouquinho fora, doutora Tatiana, entendeu? Eu estou com uma grande preocupação na minha vida, que eu tenho 59 anos de idade, vou completar 60 agora em agosto, né? E há 2 anos eu não consigo trabalho. Está tendo discriminação de idade, né? Eu tenho alguma coisa a correr atrás, tem algum direito que eu tenho para mim aí. Porque eu não consigo trabalho, eu vivo de bico, não dá para me pagar o INSS, entendeu? O senhor está sem trabalhar há quanto tempo? 2 anos. 10 anos? Não, 2 anos. 2 anos. Tá. Então, existem aí revisões que podem ser feitas, a do FGTS, mas que não vai trazer dinheiro de imediato para o senhor. Com 59 anos, se o senhor esperar mais um pouco, com 65 dá para pedir o LOAS, né? No caso da pessoa carente. Quantos anos o senhor tem de contribuição para o INSS? É que eu trabalho com saúde, né? Tem um problema que dá uns 25 anos. 25 anos? Aí precisaria de 35 para aposentar. Mas 25 já contando o período de insalubre ou 25 total? 25 total, falta insalubre. Então precisaria verificar. Procure um especialista, porque o que acontece? Se aplicar o período insalubre, nesse tempo que o senhor tem, às vezes já dá para o senhor se aposentar. Ah, correto. Se aplicar o período de insalubridade, possivelmente chega nos 35 anos, mas para isso o senhor vai precisar do PPP das empresas. Ah, correto. Corre atrás disso, vai pegar o PPP nas empresas, pega o CNIS no INSS, que é o Cadastro Nacional de Informações Sociais, corre atrás porque às vezes o senhor já pode se aposentar. Ok. E a questão, por causa desse trabalho, por causa da minha idade, não tem o que ocorrer no momento? Aí o senhor tem que insistir, tem que procurar, porque assim, tem muita empresa que pega gente com mais idade, aí o senhor continua correndo, mas mesmo aposentado o senhor pode trabalhar, nada impede. Corre atrás da sua aposentadoria agora, tá ok? Tá ok, obrigado e boa noite. Boa noite. Bom, gente, falta 1 minuto, eu vou passar os meus contatos. Então, meu telefone é 3439-8585. Repetindo, 3439-8585. Facebook, Leis do Sucesso, que é onde já vou colocar o programa de hoje, já vai estar no Facebook. O site do escritório, www.ragosta.juro.adv.br. Se você tiver alguma sugestão sobre algum tema que desperte curiosidade ou que você queira saber, também pode mandar pelo Facebook ou por e-mail, que a gente vai fazer o possível aí para atender às suas necessidades. Gente, muito obrigada pela audiência, foi um prazer estar aqui com vocês e semana que vem tem mais Leis do Sucesso. Um abraço.